Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Vamos falar então da parte dos poetas surrealistas no Brasil, em língua portuguesa. Nós falamos no final do vídeo passado sobre o Murilo Mendes e sobre o Jorge Lima, que começaram essa questão do surrealismo. Né? Mas o surrealismo deles é um pouco diferente. Né? Então, o surrealismo é a questão do irracional, do religioso, do místico. Eram poetas cristãos, católicos, né? Então tem um pouco do Blake ali, questão da relação do homem com a divindade, relação do homem com a fé cristã, a relação do homem com Deus, né? Então tem essa questão de mostrar imagens que seriam religiosas, místicas, de êxtase místico, né? O surrealista muito conhecido no Brasil, que é o Roberto Piva, que também é um super leitor de geração beat, como nós veremos, adorava essas imagens do Jorge Lima, do Murilo Mendes, só que ele deu ali uma questão mais obscena, no sentido de mostrar coisas que lá não mostravam. Ou seja, ele foi mais ousado, ele subiu o sarrafo um pouco ali. Né? Porque ele soltou todas as imagens pagãs, imagens oníricas, imagens místicas, imagens xamânicas, que não tinha na poesia católica dos dois que começaram no Brasil, né? que é o Murilo e o Jorge Lima. Então, por exemplo, no Meteoro, né? que é um poema, ele mostra a releitura de outros poetas que ele lia. Lorca, por exemplo. Lorca foi influenciado por Walt Whitman, como veremos. Né? Então, tem essas imagens oníricas no Lorca e passaram essas imagens oníricas para o Piva. O Piva trabalhava muito a questão de sugestões, fantasias, né? Sinestesias, o que vinha na cabeça, né? Então, por isso que muitas imagens que estão nos poemas parecem imagens sonhadas, né? Então nós vemos alguns trechos em que ele mostra, sempre está relendo e lendo alguns outros poemas, né? Outros poetas. Então por exemplo, vamos achar um trecho aqui que tem um boletim do mundo mágico. Ó, meus pés sonham suspensos no abismo. Minhas cicatrizes se rasgam na pança cristalina. Eu não tenho senão 2 olhos vidrados e sou órfão. Havia o fluxo de flores doentes nos subúrbios. Então, ele vai narrando imagens. Rangem os dentes da memória. Segredos públicos pulverizam-se em algum ponto da América. Peixes entravados se sentam contra a noite. O Parque Xangai é conquistado pela lua. Adolescentes beijam-se no trem fantasma. Sargentos se arredondam no palácio dos espelhos. Esse é um trecho de Poema de Ninar para mim e Bruegel. Então, imagens, posso achar várias imagens surrealistas. E essas imagens surrealistas, inclusive remetendo aos poemas do Lautréamont, né, que muitos falam que é um precursor do surrealismo, né, poeta francês Comte Lautréamont. Visão de São Paulo à noite, poema Antropófago sob narcótico. Na esquina da rua São Luís, uma procissão de 1000 pessoas acende velas no meu crânio. Há místicos falando bobagens ao coração das viúvas. E um silêncio de estrela partindo em vagão de luxo, fogo azul de gin e tapete colorindo a noite, amantes, etc. Mal do horror, em taças de maré alta, na rua São Luís, o meu coração mastiga um trecho da minha vida. Mal do horror é um personagem, podemos dizer assim, um eu lírico lá do Cantos de Mal do Horror do Lautréamont. Né? A cidade, no caso São Paulo, né? A cidade com chaminés crescendo, anjos engraxados com sua gíria feroz, na plena alegria das praças, meninas esfarrapadas, definitivamente fantásticas. Então ele vai descrevendo de forma onírica a cidade, como se fosse um imenso pesadelo. Né? Há uma floresta de cobras verdes nos olhos do meu amigo. A lua não se apoia em nada. Eu não me apoio em nada. Então é como se ele andasse por São Paulo sonhando, ou então vendo imagens de São Paulo. As imagens do dia a dia que tinha lá no Baudelaire andando por Paris, pelos boulevards, aqui são extrapoladas pelo delírio, né? Pela fantasia total. Então ele vê coisas, ele vê carro, ele imagina procissão de velas. Né? Então os faróis dos carros passando, ele vê, é como se fosse uma procissão de pessoas na avenida. Então ele extrapola pelo mundo onírico.
Então, por exemplo, aqui no Meteoro, ele começa fazendo a paródia do Neruda, né? Fala, o poema mais triste essa noite, então aqui, o poema mais terrível essa noite, aquele tom do Neruda, ele coloca aqui no Meteoro. Eu direi as palavras mais terríveis dessa noite, enquanto os ponteiros se dissolvem contra o meu poder, contra o meu amor. No sobressalto da minha mente, meus olhos dançam. No alto da lapa, os mosquitos me sufocam. O que me importa saber se as mulheres são férteis, se Deus caiu no mar, se Kierkegaard pede socorro na montanha da Dinamarca. Os telefones gritam, isoladas criaturas caem no nada, os órgãos de carne falam morte, morte, doce carnaval de rua do fim do mundo. Eu não quero elegias, mas sim os lírios de ferro dos recintos. Há uma epopeia nas roupas penduradas contra o céu cinzento. E os luminosos me fitam do espaço alucinado. Quantos lindos garotos eu não vi sob esta luz. Eu raro, meio louco, meio estarrado, meio fendido, arcótico Santos, ó gato azul da minha mente. Eu não posso deter nunca mais meus delírios, ó Antônio Artaud, ó Garcia Lorca, com seus olhos de aborto reduzidos a retratos. Então aqui ele vai, ao mesmo tempo, ele vai contando a visão de São Paulo, a visão das ruas, e ao mesmo tempo inserindo trechos do que ele leu. Então vai inserindo trechos do, por exemplo, você lembra do Lorca andando em Nova York. A gente verá isso aí quando fala do Whitman, que o Lorca foi em Nova York e andou por Nova York, o poeta de Nova York, nos anos 30, e o Lorca estava procurando o Walt Whitman. O Walt Whitman, onde estará você aqui em Nova York? Ainda sobrou alguma coisa de você aqui em Nova York, né? O profeta da América, o profeta da democracia americana, né? Então, ele vai narrando aqui, ó, vai narrando. Eu não enxergo mais nada, meu crânio diz que estou embriagado. Suplícios, genuflexões, neuroses, psicanalistas espetando meu pobre esqueleto em férias. Então, essas imagens aqui que os psicanalistas vão analisar, né? Psicanálises vão analisar, ele já está jogando e imaginando, que eles já vão ficar aqui cortando meu poema para fazer uma análise dos meus complexos e meus traumas de infância, né? Muito bem. Então, na geração do Piva, nós temos o Cláudio Villa, que está aí trabalhando mais com crítica literária, e sobre a geração Beat nós veremos também vários livros do Piva, do Villa. Tem o Rodrigo de Haro, que nos deixou ano passado. A gente fez uma leitura de trechos de poemas dele, de entrevista. E tem o Floriano Martins, que junto com o pessoal da República Dominicana tem alguns poemas. É interessante que a linha do Floriano Martins é a linha bem surrealista, bem poesia hispânica, né? Assim, conhece muito de poesia em língua espanhola, castelhana, aqui na América Latina, principalmente México, né? Para cá, e ele trabalha muito essa questão do surrealismo. Ainda é um poeta que está trabalhando surrealismos, imagens oníricas, né? E ele fez uma seleção aqui, imagine que também pegando por esse recorte, porque aqui tem vários poetas, poetas que trabalham, começaram na poesia marginal e passaram para a poesia surrealista. O Piva começou na marginal, foi para seguindo a surrealista. O Alfonso Henriques, né, também trabalha, né? Tem vários trechos aqui, né? Eu marco vários trechos aqui, e aí eu fico até na dúvida quais que eu leio, porque é muita coisa aqui, ó. Vamos ver um trecho aqui, ó. Vamos ver do próprio. José Geraldo Neres trabalha também essa questão onírica de imagens. Então ele tem um poema que chama A Pedra no Vento do Rio, um poema imenso. E ele, as sombras tocam flauta, despertam os mortos, um acolhe minha sede. O pássaro que não tem decifra o código da criação. Bebe do meu peito, acorda meus membros, o céu abre-se ao meio. Tento estender os meus braços, tocar sua face. Consigo apenas observar a música que não sai de Deus. Anjos se manifestam, tenho sede e não sei o seu nome. Anda e conversa com meu corpo e mergulha. Somos todos vítimas. Pedimos água antes que Deus acorde e folheie o grande livro. O tempo é o mesmo. Guarde essa imagem, distribua sonhos e punhais. Os rios se contraem, minha sede um abismo vazio. As nuvens soletram a colheita das sombras. Tocam flauta e meus olhos escutam. Boca, pernas, quadris, dialogo com eles, trazem o líquido em que adormeço.
As águas me bebem. Então é interessante como essas imagens, as águas. Eu estava até lembrando, quando eu estava lendo os poemas dele, dos poemas do Manuel de Barros. Livro das Ignorâncias, por exemplo. Manuel de Barros seria um poeta surrealista? Você pode fazer uma leitura surrealista dos poemas do Manuel de Barros, tranquilamente. Não sei se é um poeta surrealista, vou fazer um poema surrealista. Mas há imagens surrealistas, há sugestões de sonhos, de imagens, de delírios aqui nos poemas do Manuel de Barros. Então lembra muito isso, as águas me bebem, né? Essas inversões de as águas me bebem. Então aqui tem uma série de poetas que trabalham muito essa questão. Então podemos o Afonso Henriques Neto, Contador Borges, o próprio Floriano Martins, quem mais trabalha aqui? Marco Luquezzi, o José Geraldo Neres, o Vilmar Silva, os poemas do Vilmar Silva que estão aqui tem uma certa abordagem surrealista. Algumas frases do Vilmar, que hoje é o de Jamil Sesostre, né, tem essa questão surrealista. Aqui tem o Sérgio Com, o Rodrigo Petrônio, a Cristiane Grando, a Dene de Souza, né? Então tem vários poetas aqui que trabalham a questão das imagens, né? O Sérgio Com também tem poemas aqui, o Horizonte de Eventos, Patos, Discurso, Mnemo, Desterro. Então, de Floriano Martins tem a Pequena Máquina de Metáforas. Eu cubro teu nome com os cílios da noite. Teu desamparo mal distingue meus dedos as tintas com que trafego por sua vegetação. Está sempre nua como uma metafísica em sonho. Eu misturo as sílabas flutuantes do desejo e rabisco em tua pele uma senha esponjosa. Não conclus uma frase sem a reticência luminosa de teus seios boiando no tempo. Tear de safias de luxúria, paiol de moiragens, partes minúsculas do perigo que se põe a rir. Sempre que o vemos como um cofre, um fim, o sol configura suas telas com o traje mecânico do esquecimento, penhasco de vícios. Não dá conta de um único anseio no dia seguinte. O mundo se despedaça rindo. Acumulo suas vítimas na ribeira. Pernas temas da melancolia, manjar contaminado da esperança, e ainda assim ali estás, baile sem rosto infindo. Eu abro teu nome para decifrar seus vidros. Então são exemplos de possíveis tentativas, possíveis modos, possíveis vertentes da poesia surrealista, que tem vários autores, recomendo muito. É o livro de 2009 e não foi superado, ou seja, tem um recorte muito bom da geração, tanto da poesia, que no caso foi da brasileira, mas tem a poesia dominicana. Alguns poetas trabalham, eu já vi alguma coisa com os poetas, não sei se eles têm esse interesse de vamos fazer uma renovação da poesia surrealista, mas alguns poetas em língua hispânica têm trabalhado muito as imagens, e geralmente essas imagens, como elas são ligadas à fantasia ou onírico, tem uma boa chance de ter uma renovação surrealista. Então podemos dizer que existe, assim como tem o neo-barroco, né, o neo-simbolismo hoje em dia, vamos dizer que tem o neo-surrealismo, né? Ou seja, uma possibilidade de renovar a poesia surrealista. Pessoas que trabalham. Agora, geralmente essas pessoas que chegaram ao surrealismo chegaram via a geração beat. Então, assim como a geração beat relia e lia o surrealismo, eu vejo muitos hoje muitos que tentam o surrealismo, tentam aquele surrealismo já pela leitura da geração beat, que nós veremos no próximo vídeo, em que a geração beat é uma leitura do Walt Whitman, né? Então eles estão relendo e lendo o Walt Whitman e ao mesmo tempo estão conhecendo o surrealismo. Então são poetas que voltam lá no século XIX e volta também o William Blake. Então o William Blake, assim como ele é um proto-surrealista, o William Blake também influenciou, visto pela ótica surrealista, a geração beat. E ele será assunto dos nossos próximos vídeos, analisando os precursores dos beats e quem faz poesia beat, né, hoje em dia. Então agradeço a atenção, saudações a todos e compartilhem.